Sou concludente do curso de Engenharia Civil pela Universidade de Fortaleza. Venho aqui através do Gemini, um grupo de estudo em mercado imobiliário, negócios e investimentos. Trouxe ao LARES 2018 uma proposta de metodologia para desenvolvimento de brownfields revitalizados. Certo? Vamos iniciar o trabalho dando uma breve introdução sobre brownfields, uma conceituação sobre brownfields, seguindo com objetivos, metodologia, uma pequena contextualização de brownfields já revitalizados e, por final, nossas considerações finais. Então, começa o meu trabalho dando aqui alguns outros termos para brownfields, como vazios urbanos ou nossos wastelands. São produtos de um fluxo comum e reincidentes nas grandes cidades, ou mesmo nas pequenas cidades também, que acontece devido à intensificação de determinadas áreas e concomitante com o abandono e evasão de outras, né? Quando eu tenho um fluxo muito grande em determinada área de uma cidade, seja por comércio, uma indústria e tudo mais, eu acabo que eu vou esvaziando as outras partes. Essas outras partes esvaziadas são o que nós chamamos de brownfields, né? O brownfields, embora obsoletos, espaços vazios urbanos, eles são dotados de memória urbana e de uma boa infraestrutura que ela precisa sim ser levada em consideração, entende? Trago aqui no meu trabalho uma comparação entre forma e função, né? Eu tomei a iniciativa de caracterizar a forma no meu trabalho como toda a estrutura visível, né? E função toda a ação esperada daquela estrutura. Então eu tenho uma estrutura visível, algo que um dia já foi uma indústria, um comércio, que um dia desenvolveu uma função e que por algum motivo, seja por falta de incentivo ou por fechamento de indústria ou por evasão, hoje já não desempenha mais aquela função. E aí eu trago uma comparação de wastelands com waste of time, porque podemos trazer alguns significados de wastelands, de waste, seja ele desperdício ou seja ele de resto. Então isso para mim, sim, isso aqui é um desperdício, isso aqui é um resto, mas isso aqui não, isso aqui eu não posso considerar como um wasteland. Nessa figura eu tenho o edifício Alexandre Mackenzie aqui em São Paulo, né, foi construído em 1929 por uma empresa canadense e funcionou até 1999 como uma indústria que fornecia energia elétrica para a cidade de São Paulo. Passando então, hoje, a partir de 1999, o Alexandre Mackenzie é o nosso shopping light aqui situado no centro de São Paulo. Então, por isso, essa comparação de wasteland de waste time. Será mesmo que eu estou desperdiçando? Será que eu estou chamando isso aqui de resto? Ou eu estou considerando isso como um desperdício, né? E aí trouxe aqui essa imagem do Lego exatamente porque o brownfield eu posso considerar ele como uma rugosidade social. Por que rugosidade? Chamei o brownfield de rugosidade pela sua capacidade de se desmontar, ajustar e modificar com a região que ele está inserido. Então trouxe mesmo essa imagem do Lego para simbolizar a sua capacidade de se desmontar e um dia abrigar novas funções, né? O urbanismo, ou paisagem pós-industrial, como a gente fala, ele pode ser entendido como uma combinação, e aí eu volto àquele significado que eu dei no começo do trabalho de forma com uma estrutura visível. Então eu preciso tratar o meu urbanismo pós-industrial como estruturas que dialogam entre si, entre formas velhas e formas atuais, né? A revitalização, eu posso trazer ela aqui como um cluster urbano criativo, e aí eu trato o cluster aqui como uma estratégia, na verdade, né, fomentada pelas dimensões sociais, culturais e econômicas. E aí quando eu tenho essa estratégia desenvolvida na região, eu posso ter um incentivo, um engajamento da minha população existente na região para que eu possa desenvolver esse brownfield. Objetivos e metodologia. O objetivo geral desse trabalho foi propor uma metodologia para a revitalização desses brownfields, feito da seguinte maneira: análise e compilação de dados, e aí eu vou desde leis municipais, estaduais, histórico da cidade e valor agregado do terreno, até chegando então a propor estratégias, que nesse trabalho eu tomei a iniciativa de chamar as minhas estratégias de habilidades, permitindo a replicação desses projetos. Então aqui não cabe ao meu trabalho saber por que aquela área virou um brownfield, por que ela foi então desabilitada, mas sim propor uma metodologia que possa então revitalizar áreas que estejam nessa situação.
Então, dividindo aqui a minha metodologia, como eu falei, em habilidades, eu dividi em 6 habilidades, né? Iniciação, eu vou delimitar a minha área do brownfield, eu vou localizar o meu brownfield, vou dizer que aquela área é um brownfield, né? Vou caracterizar, e aí a minha caracterização vai desde estudo da cidade, vai desde estudos de leis, de uso e ocupação do solo, e acaba no final com um diagnóstico, né? O que seria esse diagnóstico? Seria a minha tomada seriam então as minhas propostas iniciais, o que eu vou precisar investir naquela área. Passando então para a habilidade de formulação, eu tenho 3 perguntas, né, básicas, nessa etapa que eu vou validar o meu brownfield e vou saber se realmente vale a pena revitalizar aquela área. Então, por que revitalizar, o que e como eu o farei, né? Essa é a parte de formulação, é a parte que eu realmente valido o meu projeto, para saber se eu posso continuar para as próximas etapas ou não. Passo então para a minha habilidade de planejamento e estruturação. Eu vou elaborar estratégias primeiro para captar investimentos, porque eu preciso de investimentos para realizar essa revitalização, e vou então estruturar a minha equipe. Eu preciso de uma equipe que esteja apta a dialogar com as questões sociais daquele espaço, né? Passando então para a minha habilidade de execução, eu contrato inicialmente uma equipe que vai desenvolver o meu projeto executivo. A seguir, eu contrato uma consultoria que possa estar junto com a minha equipe do processo de projeto executivo, auxiliando e dando as diretrizes. Eu contrato também uma gerenciadora que possa me ajudar nas tomadas de decisões. E por fim, eu reviso todos esses produtos que estão sendo entregues. Passando então para a habilidade de monitoramento e controle. Essa é uma habilidade que está essa é a minha 5ª habilidade, mas não menos importante. E é válido ressaltar que esse monitoramento e controle ele deve ser feito desde a primeira etapa, desde a iniciação. Eu preciso de uma equipe que revise e monitore todo o meu processo de revitalização, todo o processo de projeto executivo. Encerrando, eu valido então os produtos que me foram entregues, valido todo o projeto, apresento as minhas gerenciadoras, incorporadoras, setor público ou partes interessadas, e então posso encerrar. Quando eu falo encerrar a minha metodologia, eu não falo sobre o produto final, sobre o brownfield revitalizado. Eu falo que aquele projeto ele foi aprovado e ele pode então seguir para a revitalização. O meu trabalho não chegou à abrangência de produto final do brownfield revitalizado, né? Porque aqui o nosso intuito é propor uma metodologia. Então eu não vou até o final, mas aqui eu já digo que sim, aquele projeto pode ser executado e que o brownfield será revitalizado. Vou falar um pouquinho de brownfield já revitalizado, só mesmo para contextualizar vocês de situações que já aconteceram, né? E aí começo com a Praça Potsdamer Platz, que fica em Berlim, na Alemanha. Essa praça ela existe desde o século XIX, e aí com a Segunda Guerra Mundial e com o Muro de Berlim, que os destroços da guerra foram grandes e incontestáveis, com a queda do Muro de Berlim houve então a necessidade de reunificar essa praça, né? E aí uma importância que eu trago disso aqui é a rugosidade social que eu falei no começo do trabalho, né, como agente agregador entre formas, e voltando forma como estrutura visível, antigas e novas. Então, onde que a gente podia imaginar que uma praça feita no século XIX poderia se tornar o maior centro comercial de Berlim, né? Então, aqui eu tenho atração de... Aqui eu tenho atração de turistas, eu tenho geração de emprego, eu tenho todo um processo desenvolvido através da revitalização. Outro exemplo que eu trouxe foi a Estação das Docas, que fica em Belém do Pará, aqui no Brasil, né? E trago nessa situação o desafio das waterfronts, que o que acontece? Eu tenho uma área super privilegiada de frente para a água, tenho uma área ventilada, tenho uma área muito bonita, mas também tenho uma memória social e identidade cultural que eu não posso esquecer, né? Então, o grande problema da Estação das Docas é que ela funcionava como um porto de Belém. Em algum momento ele foi desabilitado e eu precisava então revitalizar aquelas áreas. Nosso terceiro e último caso é a Operação Porto Madeiro, em Buenos Aires, na Argentina, e trago também aqui a situação das cidades portuárias e portos baldios, que na verdade elas possuem um grande anacronismo. Eu tenho uma cidade que está sendo desenvolvida, um comércio que está sendo desenvolvido, uma economia estimulada, mas em contrapartida eu tenho uma cidade ao redor de um rio que foi abandonada e que precisava ser revitalizada exatamente nessa área portuária, né? Então aqui embaixo eu trago essa parte do rio antes da revitalização e pós-revitalização.
O que eu quis concluir nesse trabalho, né? Na verdade, os brownfields, eles são engrenagens. Eu tenho uma desconcentração industrial, um deslocamento populacional devido ao crescimento de determinadas atividades, como eu falei no começo da apresentação, e aí eu vou gerando uma evasão dentro das cidades, um abandono, né? E o cenário final do brownfields revitalizados, eu tenho reuso de infraestrutura, porque eu não posso esquecer que aquilo ali um dia funcionou e que possui uma boa infraestrutura. Não posso esquecer que é preciso manter a memória urbana daquele espaço. Embaixo, logo em seguida, eu tenho um engajamento social para tornar aquela parte revitalizada, e eu tenho formas coesas. O que eu falo de coesão? Eu falo um urbanismo pós-industrial que dialoga entre as minhas formas antigas e formas novas e que não esquece do processo que um dia já existiu e que precisa ser continuado. Obrigada.